Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Conexão Verde. O nosso intuito aqui é conectar conhecimento, ciência, também conectar amigos, né, de profissão. É isso que nós vamos fazer hoje. Agora, a gente vai falar de um assunto bem pertinente. E eu tenho informação aqui que 1 a cada 3 seres humanos tem problema de obesidade. Isso é informação do Atlas Mundial de Obesidade. Você conhece alguém? Um amigo obeso, um amigo que sofre de diabetes, que tem problema de compulsão alimentar? A gente sabe isso, né? O quanto que isso afeta a saúde. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como tratar, como sair, né, dessa doença. Agora, para isso, a gente convidou a doutora Vanessa Nogueira, nutróloga. Só que antes dela falar para a gente, eu vou apresentar para vocês o currículo. Ela é médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, também especialista em medicina de família, também pela UPE, pós-graduada em gestão em saúde pública pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e também em dor crônica. Olha que currículo. Preciso até aqui de um reforço. E ela também é uma médica certificada pela Weekend Academy, que é justamente uma certificação internacional para prescrição de medicamentos fitocannabinoides, que também será um dos assuntos aqui, alvo do nosso encontro. Ela também é professora, supervisora e médica de família. Eu estou falando da doutora Vanessa Nogueira. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso podcast. Obrigada, Romero. Obrigada, Verde Farma. É um prazer estar aqui hoje difundindo saúde, principalmente por estar perto de pessoas tão queridas, da minha amiga Dani, amiga e colega de profissão. E você esqueceu o título mais importante, que é o título de mãe. Ah, que coisa boa! Além de cuidar da saúde, né, das pessoas, também cuida da família. Então, doutora, seja bem-vinda. Essa nossa ideia aqui hoje é justamente compartilhar, também esclarecer algumas informações que a gente entende que existe algumas vezes até preconceito. E o nosso objetivo aqui é desmistificar, tornar isso mais claro, fácil e palpável. Por isso que nós estamos aqui também nessa nossa mesa, no nosso podcast, doutora Daniele Aymar, né, nossa parceira. Então, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Romero. É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês, difundindo conhecimento. E hoje ainda mais especial, né? Que eu tô com a minha amiga, parceira de profissão, de troca de pacientes, de condutas. E a gente tem muita história juntas. Vamos aqui hoje falar sobre uma molécula muito importante. Então, né? Vamos conectar isso hoje, doutora? Vamos embora. E para você ficar conectado, né, com o nosso podcast, a gente vai entender em relação à doutora Vanessa, como foi, doutora, a trajetória até chegar à medicina canabinoide? Essa trajetória é bem interessante de contar, porque eu fui a minha própria cobaia. Interessante. Durante o tempo da residência, eu fui convidada para assistir uma palestra sobre cannabis medicinal e, nesse meio tempo, eu estudando sobre a molécula e vendo um pouco mais como ela atuava no corpo, sobre o reequilíbrio dos processos químicos do corpo, da fisiologia, eu disse, poxa, é uma molécula bem interessante. E eu sofria com enxaqueca crônica desde os 10 anos de idade. Então, eu já tinha tentado de tudo e nada tinha resolvido 100% de não ter crises mais de enxaqueca. E aí, após essa palestra que eu participei, eu decidi, poxa, eu vou comprar essa molécula e vou testar em mim, vou usar essa medicação. E foi a primeira paciente? Fui minha primeira paciente zero. E na primeira semana, para uma pessoa que sofria de enxaqueca na semana, 4 vezes na semana, tirando dores de cabeça tensional por conta da faculdade, de estudo, que eu virava noites estudando também, e aí tinha muito gatilho, que isso tem que ser muito trabalhado com os pacientes.
que sofrem com enxaqueca. Na primeira semana, essas crises reduziram para 2 crises por semana. Na primeira semana? Na primeira semana. É um tratamento que você vê resposta rápido, né? Impressionante Diferente isso. das outras medicações que geralmente a gente usa para tratar a enxaqueca. E um ponto importante é que eu acredito, né? Que quando o médico, ele se permite experienciar a medicação que ele está prescrevendo, isso muda todo o contexto da consulta, da prescrição, né? Ele sabe o que ele está passando para o paciente, ele sabe exatamente o que é que o paciente vai sentir, né? E isso é muito importante, né? E o paciente se sente seguro também com o médico que já usou aquela medicação. Isso. Ô, doutora, a senhora esperava esse resultado tão rápido? Não esperava. Tinha feito já vários tratamentos? Já tinha feito vários tratamentos, desde 10 anos de idade que eu vinha sofrendo com crises de enxaqueca e nada resolvia 100%. E essa enxaqueca afetava muito a vida da senhora? Muito, a qualidade de vida ia para o saco. Assim como os pacientes ficam um pouco descrentes, né, de acreditar que essa medicação tem tanto potencial, a gente também ficou na nossa primeira experiência, né? Será? E aí a gente foi vivendo isso na prática e viu que realmente faz diferença. E depois dessa experiência, doutora, como foi? E aí, na segunda semana, quando eu fiz o ajuste de dose, eu zerei a dor, não tive mais dor. E tem 3 anos já que eu não tenho enxaqueca. O que eu tenho é dores de cabeça engatilhadas por privação de sono. Às vezes acontece não dormir direito, ou não se alimentar direito, enfim, não dá tempo, correria do dia a dia. E aí eu tenho dores de cabeça que não chegam nem aos pés do que eu passava antes. Que essa é a melhor parte, né? Porque eu também tinha enxaqueca crônica. E aí a gente aprende a normalizar a dor. Isso. A gente aprende a normalizar. Entendi. A gente já sabe que de tal hora a gente vai ter a dor, então a gente já se prepara para tomar uma medicação antes. E aí, hoje, quando a gente vê que a gente não precisa regular todo o nosso dia em prol daquela dor, a gente vê como é mais fácil, né? Viver. Então, você que está nos acompanhando, você já vê aqui uma evidência, né, um relato da doutora falando em relação à dor, à enxaqueca. E em relação, doutora, ao emagrecimento, como foi que a senhora, né, descobriu a molécula THCV em relação ao emagrecimento? Como foi esse primeiro contato? Como foi essa descoberta também? Então, eu conhecia o THCV e vários outros canabinoides menores no curso de prescrição internacional, que eu tirei a certificação internacional da UIQUEM. Então, lá eu acabei estudando todas as moléculas. Entendi. E com o passar do tempo que eu fiz nutrologia, me veio essa necessidade de usar essa molécula a favor dos pacientes. Então, como o THCV, ele abrange, ele atua diminuindo o apetite, então ele age muito aí na ansiedade, por ser uma molécula ansiolítica, e também na compulsão alimentar. Então, casa direitinho com aquela mulher que é o perfil do consultório, aquela mulher que não tem muito tempo na sua rotina e tem muita ansiedade e sofre de compulsão alimentar. Então, essa medicação ela veio realmente para virar o jogo aí e tirar muita gente da síndrome metabólica, da obesidade e da ansiedade e compulsão alimentar. Entendi. Doutora, a gente tem informações que o Brasil, em 2030, né, mais de 68% da população, né, pode ter obesidade. Né? Então, a senhora entende que essa molécula pode estar ajudando, né, no combate realmente desse número? Com certeza. É um número muito expressivo, né? A obesidade tem que ser tratada como doença. Isso é um ponto muito importante que as pessoas estão começando a enxergar isso. Não é só por estética. Os pacientes procuram muitas vezes o emagrecimento por estética, mas eles começam a entender com o tratamento que não é só estética. Entendo. É qualidade de vida. Estilo de vida. É você mudar o estilo de vida. É neurocomportamento puro. Então, você precisa estudar. Não, os médicos hoje em dia que trabalham com
estilo de vida, emagrecimento, eles precisam entender que não é só medicação. Os pacientes também querem menos química hoje. Isso é maravilhoso. Perfeito. Porque menos química, menos efeito colateral. É isso que até eu pensei em perguntar, né? Em relação aos efeitos colaterais do THCV. Agora, ó, uma coisa importante. A gente sabe hoje a influência das redes sociais, né? O quanto que isso nos influencia. E a gente sabe que a ideia desse mundo perfeito, a estética perfeita, principalmente, né, entre as mulheres. E a gente sabe que isso exige, né, das pessoas assim até uma compulsão ao emagrecimento. Será que isso também pode estar gerando, né, alguns transtornos relacionados à ansiedade, essa coisa de tem que emagrecer, tem que ficar bonita, tem que ficar bela? Como é que a visão médica de vocês em relação a isso? Com certeza. Eu vejo cada vez mais que as mulheres estão sofrendo pressão social para ficarem mais magras e mais definidas. Então, isso precisa ser revisto. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é: não deixe que a busca por saúde lhe adoeça. Porque às vezes você está tão compulsivamente querendo aquele estilo de vida, e hoje em dia as pessoas têm muito esse estilo de vida dentro de corrida, de práticas saudáveis, e aí você termina se comparando, se cobrando, e aí aquilo termina lhe adoecendo psicologicamente, né? Entendi. Resolve o corpo, mas não resolve a mente. Tem pessoas que passam por esse processo de adoecimento por busca de saúde. Entendi. Um dos objetivos da gente aqui também é esclarecer, né? Então, né, até como informação, doutora, quais são as principais causas assim, que levam à obesidade? Certo. As principais causas que podem trazer obesidade, a resistência à insulina é um ponto muito importante a ser discutido, que inclusive o THCV tem estudos que melhoram a sensibilidade à glicose e à insulina, então age diretamente na melhora da resistência à insulina. O padrão de consumo de ultraprocessados, por conta de uma rotina muito... hábito, né, doutora, alimentar, estressante, aumento de cortisol, né? Uhum. Exatamente. O cortisol, ele aumenta e desregula todo o corpo. Então, o cortisol hoje é o hormônio mestre que ele tem o poder de desequilibrar todo o seu corpo se ele estiver desregulado. Então, trabalha muito com o reajuste do cortisol também no consultório, porque ele leva diretamente à obesidade. Ô, doutora, e como é que o THCV atua, né? Esse mecanismo de ação, né, para a gente deixar assim de forma bem clara, né? A gente vem andando o Nordeste, o Brasil todo, e as pessoas estão falando muito do THCV, né? Pensa apenas, né, que é para diminuir a vontade de comer, né? Esse momento aqui, como é que ele atua no nosso corpo, né? Como é que ele realmente faz esse trabalho, né, para que as pessoas possam entender da melhor maneira? Veja, o THCV, ele é uma molécula que é anti-inflamatória, antioxidante. E ela, falando em um pouquinho de termos técnicos, só para contextualizar, ele é um agonista de CB2. Então, temos como se fosse um receptor chave-fechadura no nosso corpo, e aí a molécula do THCV, ela se encaixa em alguns órgãos e alguns sistemas, principalmente o sistema imunológico, o pâncreas e o fígado. Por isso que, quando você vai estudar o THCV, ele traz muitos estudos sobre resistência à insulina, sobre obesidade, síndrome metabólica, gordura no fígado. Entendo. Então, quando você vai estudar a parte microscópica, você entende que não é milagre. Não é uma coisa que está ali... Achismo. É ciência, né, doutora? É ciência pura. Então, nós temos receptores na nossa pele também. Então, a nível do sistema nervoso periférico, fígado, pâncreas e sistema imunológico, o THCV ele atua nesse sistema chave-fechadura. E é isso que faz toda essa homeostase funcionar e
o corpo reequilibrar. Entendi. Uma atuação mais ampla. Perfeito. E só para explicar assim, melhor, para quem não entende muito essa sopa de letrinhas, né? Isso, importante. O THCV é uma molécula diferente do THC, né? Perfeito. Que é a que as pessoas mais conhecem, né? Uhum. O THC é aquela molécula psicoativa, porém que tem muitos benefícios também na medicina canabinoide, quando bem utilizado. E aí o THCV, ele é uma molécula que é semelhante ao THC, porém ele tem uma cadeia diferente, que faz toda a ação dele mudar, né? E ter essa principal ação nessa questão da regulação da resistência à insulina, né? E da síndrome metabólica e regulação do apetite. Porém, como qualquer canabinoide, né? Como a maioria dos canabinoides, também tem ações em outros pontos, já que são receptores que a gente tem espalhado no nosso organismo todo. Então, ele também ajuda, né? Na ansiedade, ajuda na dor, ajuda no humor. Pode ajudar também no sono. Epilepsia. Isso, epilepsia. Um mesmo canabinoide focado na compulsão alimentar, no apetite e no peso, ele também tem outros benefícios, né? Não é um tratamento isolado, vamos dizer assim. É justamente restaurar todo o equilíbrio, né, do corpo. Eu me deparo com algumas situações, eu vou trazer aqui para a mesa. As pessoas que falam assim, eu já fiz de tudo para emagrecer. Fui para academia, melhorei meu apetite, mas eu não consigo emagrecer. De fato, existe predisposição à obesidade? Sim, de fato, existe sim a predisposição para a obesidade. Inclusive, tem crianças que têm síndrome, algumas síndromes, a mais comum, a Prader-Willi, que são pessoas que já, dentro do seu DNA, já vem com essa predisposição genética para a obesidade. Já carrega, né, tudo isso. E por né? isso que é importante um acompanhamento profissional, né? Porque sozinho, muitas vezes, fica muito mais difícil dela chegar ao objetivo. Por isso é importante o acompanhamento profissional de um nutrólogo, né? Que trata o paciente como um todo e prescreve medicações que sejam mais indicadas para aquela pessoa para facilitar o processo, mas não só isso, né? Trabalha a mudança do estilo de vida, que é o mais importante. Perfeito. É você conquistar o objetivo e manter, né? E mudar. E aí isso precisa ter um profissional que você se identifique, né? Que crie ali uma conexão para que você se sinta incentivado por ele. O neurocomportamento, ele entra forte aí para esses pacientes não rebotarem o peso. Porque você vai trabalhar o comportamento que aquele paciente faz sem nem saber. Aquela fome de madrugada que dá pode ser muito bem ajustada, ele comendo mais proteína à noite, por exemplo, no jantar. Isso. Então, o sono também. Se ele dorme mais cedo, por exemplo, usa a medicação, usa o extrato de cannabis medicinal, dorme mais cedo, de uma forma natural, e não vai atacar a geladeira, por exemplo. Sim, sim. Então, isso causa um impacto que em um mês, ou antes disso, você começa a perceber que melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Paciente que para de roncar, por exemplo, porque não está comendo de madrugada, melhorou o refluxo porque não está comendo de madrugada. Então, tem muitas vantagens aí de você estudar neurocomportamento, não trabalhar só com medicação e ter um paciente que tenha um profissional que faça uma escuta ativa daqueles problemas, daquelas demandas que são trazidas no consultório e tente organizar elas de uma forma viável para aquele paciente. Nada de coisas mirabolantes, estratégias mirabolantes, dietas mirabolantes. Não tem mágica, né? Isso. Não tem mágica. Que é um medo do paciente, né? Por que eu vou para um nutrólogo se eu não vou conseguir comprar tal medicação, né? Não vou conseguir seguir, não tenho aquela rotina que iria conseguir fazer aquela atividade física, mas é um tratamento ajustável, né? Para qualquer paciente. Então vamos Isso quebrar, a minha amiga pessoal, faz com excelência. Vamos quebrar esse preconceito, né? Preconceito. Se eu não sei daquilo, né? E tô tendo uma ideia, né? Antes de conhecer, é um preconceito. É entender como auxílio, né? O profissional médico está aqui para lhe auxiliar, não só prescrever a medicação, né? A gente identifica onde estão algumas falhas, possíveis falhas, e vai
realinhando a sua vida, fazendo você tomar o controle da sua vida, né? Entendi. Exato. Eu recebi informação, doutora, lá dos Estados Unidos, onde ficam os laboratórios, né, da Verde Farm, que lá estava acontecendo muito assim, ó. Os pacientes, né, eles fazem a bariátrica, Sim. né? E logo em seguida eles começam o tratamento com a THCV, né? De forma clara, dizer assim, ó, a bariátrica resolve a forma, né? Resolve o corpo. E o THCV, né, ia trabalhar em outros pontos, né? Quais são esses pontos, doutora, que o THCV pode estar ajudando, né, após uma cirurgia dessa? Isso. O procedimento cirúrgico da bariátrica, ele corta um pedaço do intestino, né? Então, vai diminuir a absorção de alguns nutrientes naquela alça intestinal. Isso é um ponto. E o THCV, ele vem para melhorar a ansiedade e a compulsão alimentar para aquele paciente não tenha tanto apetite, tanta fome para jogar comida naquele intestino que está reduzido, né? Está reduzido. Então, ele ajuda muito nesse ponto, além de ser uma molécula antioxidante e anti-inflamatória. Então, vai ajudar em todo no sistema imunológico e na recuperação também pós-cirúrgica. Entendo. É um tratamento químico, né? Certo. Eu vou aproveitar, né, que estamos aqui com duas médicas especialistas e eu vou trazer algumas dúvidas de alguns amigos, né? Recentemente estive com um amigo e ele falou que fez um tratamento com o Mounjaro, né? E ele disse que de forma rápida ele perdeu, né, os quilos desejados. Só que aí a gente tava lá conversando e ele disse assim, Homero, eu vou ser bem verdadeiro contigo, né? Aquele sushi, né? Aquele hambúrguer, né? Tá começando a dar vontade novamente, né? E eu fiquei sabendo que você faz parte aí de uma empresa que tem uma molécula, né, do THCV. Me explica mais sobre isso. Eu disse, eu vou perguntar às doutoras. Então essa seria a pergunta. Ele fez um tratamento rápido com o Mounjaro, né? E em relação ao THCV, seria um medicamento que poderia associar depois? Claro que, né, feito de informação, não de consulta, tá, doutora? Como é que a senhora poderia deixar mais claro pra gente? Sim, com certeza. O THCV ele vem como uma ferramenta potente para os pacientes não rebotarem o peso pós uso de Mounjaro e Ozempic. E isso é o que acontece, esse rebote? Sim, porque é tão rápido que o paciente ele não tem nem tempo de criar um hábito para melhorar o estilo de vida. Entendo. Além do que as canetas emagrecedoras, elas diminuem muito a massa muscular. E a gente sabe o quanto é importante a massa muscular para nós, principalmente mulheres, depois de 35 anos. Qualidade do osso, qualidade do músculo, qualidade do cérebro. Então, o THCV ele vem como um aliado potente para esses pacientes não reganharem o peso. Entendo. Então, realmente ele funciona, né, doutora? Funciona. E não perde tanta massa muscular, assim, como o Mounjaro. O Mounjaro. Mas teria, doutora, alguma restrição, né? Existiria algum tipo de paciente que realmente, assim, ele não pode tomar o THCV? Tem alguma restrição? Existem os pacientes que têm mais sensibilidade, pode ter tontura ou que usam algumas medicações específicas. Entendo. Aí é por isso que nós precisamos fazer o tratamento com muita cautela. Tem que ter muita paciência para trabalhar com cannabis medicinal. Muita. Porque o acompanhamento tem que ser semanal, gotinha por gotinha, e acompanhando o paciente de perto. É um tratamento personalizado. Totalmente. E quando a senhora fala isso, ter paciência, está relacionado aos médicos, aos pacientes? Porque o tratamento ele é diferente. Isso, aos médicos e aos pacientes. Porque os médicos precisam fazer essa titulação da medicação e com muita parcimônia para não ter efeito colateral e acompanhando bem esse paciente, porque o efeito colateral mais comum é sono. Então, por isso que a gente começa com a dose bem baixinha e vai ajustando de acordo com a demanda do paciente e a meta que foi alinhada no consultório. Entendo. E até o próprio paciente entender que nesse tipo de tratamento ele é ativo, né? Então, qualquer observação que ele tiver,
percepção, né? Aquelas percepções subjetivas, se ele está melhorando, se ele piorou isso, se continua inalterado. A gente precisa dessa informação para a gente fazer um novo ajuste de dose e ir regulando, porque cada paciente responde de um jeito. Não é uma dose igual para todos os pacientes, né? Eu digo muito ao meu paciente que eu preciso conhecer como é que o corpo dele vai reagir àquela medicação, né? Se ele nunca teve nenhuma experiência com a cannabis, a gente vai conhecer juntos agora e a partir disso é que a gente vai fazendo os novos ajustes. Pessoal, que bom que estamos aqui tendo esse momento esclarecedor, né? A gente vem fazendo muitas visitas, né, a médicos, né, a novos parceiros para estar, né, apresentando as moléculas e tudo. E o que a gente escuta muito, né, perguntas sobre evidências científicas, né, sobre o THCV. O que é que vocês podem trazer, né, para a gente em relação a estudos, né, evidências, para deixar realmente a gente mais seguro, né, de poder estar, né, quando prescrito, né, esse medicamento? Veja, até ontem tinha apenas 149 artigos científicos sobre THCV. THCV apenas. Que é um canabinoide que ainda está nessa fase de estudos promissores. Fora as outras moléculas, né? Tem muito estudo. Hoje, o médico que fala que cannabis medicinal não tem evidência científica, ele precisa se atualizar. Entendi. E ele precisa se atualizar para buscar o melhor para esse paciente, para tirar o paciente, muitas vezes, de um antidepressivo e usar formas naturais e diminuir o efeito colateral desse paciente, melhorar a qualidade de vida dele. Então, aquele médico que se atualiza, ele está pensando no benefício que ele vai proporcionar para o paciente, né? Está pensando no outro, né? E falando disso do THCV, quando a gente começou a estudar cannabis, ele era realmente muito distante, né? A gente já estudou há muito tempo, então, assim, era uma molécula muito distante quando a gente estudou. Então, hoje a gente já vê ele nos catálogos, né? Isso. E aí a gente está vendo cada vez mais avanço, né? Aqui a gente está conversando sobre uma molécula que a gente está, assim, muito mais à frente do que a maioria dos profissionais, porque ela ainda vai mostrar todo o potencial que ela tem, né? Assim como as outras moléculas, isso. Né? Já... Os estudos que tem, né, que comprovam, que mostram essa regulação, né, que Vanessa falou no começo, da resistência à insulina, né, daqueles pacientes que têm essa resistência à insulina, e síndrome metabólica, né, melhora nos índices glicêmicos de diabetes. Então, aquele paciente, a gente tem paciente assim, diabético, que usa antidiabéticos, e com o tratamento com a cannabis, a gente tem redução de antidiabéticos, até suspensão, controle da glicemia só com óleo, e dieta, né, e atividade física. Entendi. E fora também a regulação do apetite emocional, né? Aquele apetite compulsivo. Isso, é importante entender que a gente não vai trocar uma medicação antidiabética por a cannabis medicinal THCV. Não é isso. É uma ferramenta aliada, potente e promissora para diminuir a dosagem desses antidiabéticos e muitas vezes curar essa pessoa, tirar ela da diabetes. Entendo. Ô, doutora, que bom que vocês estão falando assim, é bom a gente ter essa informação, né, que mostra realmente que existem estudos, né? Eu estava no YouTube e eu vi um médico falando, ele disse assim, um conselho aos amigos que não conhecem ainda, né, da medicina, né, canabinoide. Se a gente for ele até falou um site, né, e colocar lá... PubMed. Ele também falou do PubMed, mas ele falou um site de compra de livro. Se você colocar lá o tema, já tem mais de 1000 livros publicados. Então, é bom, né? Vocês trazem isso e confirmam. Então, tem artigos, PubMed, livros, né? Evidências. Agora, doutora, e com a sua experiência, né, na área, assim, tem algum caso interessante, assim, de algum paciente que realmente a senhora, né, acompanhou e viu a mudança de vida, que a senhora pudesse nos contar aqui? Um caso em relação à obesidade, compulsão? Sim, tem uma paciente, tenho várias, na verdade. Sim. E... tem uma paciente que ela ficou guardada na minha memória, que ela fez 2 cirurgias bariátricas, foi muito impulsiva para fazer cirurgias bariátricas,
e voltou todo o peso, inclusive voltou a mais do que era, e cada vez que se engorda, fica mais difícil o emagrecimento. Olha só, informação, não sabia. Então, depois das 2 cirurgias bariátricas, ela usou várias outras medicações psicotrópicas, usou as canetas emagrecedoras e ela estava usando a última vez a tirzepatida, chegou na meta dela, só que ela perdeu muita massa muscular. Entendi. E aí a gente fez essa reeducação cerebral dela de melhorar o neurocomportamento dela para ela não voltar ao peso que ela tinha antes com o THCV. Entendi. E esse trabalho da mudança desse comportamento, como é o procedimento, doutora? Ela começar a entender o perfil alimentar dela e começar a enxergar quais são os pontos cegos que ela pode melhorar com a ajuda do profissional, para não sabotar o seu planejamento alimentar e fazer atividade física. Não tem muito o que... não tem, como é que eu posso dizer? Não tem muito mistério. É trabalhar nos pilares da qualidade de vida. Então, melhorar o sono. Sono de qualidade emagrece. Melhorar a alimentação com menos açúcar, alimentação com menos ultraprocessados e atividade física regular. Essa é a forma. Esses são os pilares, né? O paciente tem que estar disposto. Disposto. Tem que querer, né? Porque acho que esse é o principal, hein? A medicação não vai fazer milagre, eu não vou fazer milagre. Eu tô fazendo a minha parte, a medicação vai fazer a parte dela e o paciente tem que fazer a parte dele de cumprir com as orientações, né? Que a gente indica na consulta, tanto de dose medicamentosa quanto de estilo de vida, né? Joia, perfeito, doutora. Vocês falaram em pontos aqui importantes em relação a sono, a atividade física. Existem outras moléculas, né, que podem ser trabalhadas junto com o THCV para justamente apoiar, né, a regulação do sono, a disposição. Esse trabalho ele é feito com outras moléculas também? Sim. De acordo com o que o paciente precisa, nós vamos indicando essas moléculas, sim. Entendi. Então, é aquela coisa, não é apenas o THCV. Posso associar... Isso, o THCV com CBD, com THC, com CBG, com CBN. Agora vamos traduzir essas letras. Essas sopas de letrinhas. Letras. Vamos lá, vamos entender assim. O CBN, né, ele atuaria em que parte, assim, com qual função? CBN é mais hipnótico, é mais para induzir o sono. É tipo um Zolpidem natural. Entendi. Então, eu estou tomando THCV, eu posso associar ao CBN. Seria... Sim. Se tiver problema de insônia, sim. Entendi. Isso é uma pergunta assim que eu escuto muito, né? As pessoas não entendem que pode estar usando mais de um. E qual seriam as outras letrinhas? Eu escutei o CBG. Vamos lá, vamos entender. Canabigerol. Canabigerol aí, queridinho também para os pacientes que têm falta de foco, pacientes que têm TDAH. Então, se o paciente tem essa dificuldade de focar, dificuldade de atenção, é uma molécula muito interessante também para ser usada. Entendi. Então, um trabalho bem completo, né? A gente vê o quanto que essa medicina ela é nova, né? A gente fala assim, inovadora, né? Inovadora. E quando a gente fala de inovação, né? Quando vocês falam, vamos falar do THCV, o que é que ele se diferencia em relação a, vamos lá, aos medicamentos sintéticos, né? E o THCV? Existe uma diferença que a gente possa deixar mais claro? É uma molécula que ela é extraída de uma planta, né? Existe a planta na natureza, a planta cannabis sativa, e aí, através do extrato da flor, né, que é onde tem mais canabinoides, a gente consegue extrair e selecionar cada composto que ali está presente. E aí, através disso, através dos estudos, a gente sabe onde é que ela vai agir, como é que ela vai agir, e aí o médico especialista em cannabis medicinal, ele vai regular e equilibrar o organismo daquele seu paciente. Entendi. A gente vê muita ciência, a gente vê muitos relatos. E por que ainda tanto preconceito? Essa é a pergunta do Pois século. é. Vamos entender o porquê.
É difícil, né, responder assim, porque a gente fala por a gente, né? Eu fui uma pessoa que tive uma educação muito regrada, né? Então, na minha adolescência e tudo mais, sempre tive essa educação. Nunca entrei em contato com nenhum tipo de entorpecente. Isso. Uhum. Mas, assim, a necessidade faz você buscar outras alternativas, né? Geralmente, aquele paciente ou médico, a maioria dos médicos que são mais vanguardistas, que conheceram esse tratamento, eles precisaram, né? Então, no caso de Vanessa, é a questão da enxaqueca crônica, né? No meu caso, tinha a questão da minha irmã, que é autista. E aí, terminei usando para minha enxaqueca, para minha ansiedade. Terminei usando para minha mãe, com fibromialgia. E aí, quando você se permite conhecer e se permite abrir a mente e estudar sobre aquilo, você conhece um novo mundo, Entendi. né? Uhum. Você sai da sua bolha, né? Você fura a sua bolha e você vai ver que tem um mundo ali que você não tinha nem explorado. Então, não é aquilo que a gente aprende na faculdade, aquilo ali é fixo, né? A medicina é constante. Hoje a gente vê que muitas coisas estão se atualizando. Então, é questão de interesse. Eu diria, né? Isso. Interesse. Interesse. Né? E eu sempre digo que os pacientes da cannabis medicinal, quem procura a cannabis medicinal tem uma certa urgência, porque já tentou de tudo. Entendo. São pacientes que já vêm muito maltratados pela vida, pela doença, muitas vezes fibromialgia, por exemplo, já tentou de tudo e vários procedimentos. Então, eles querem algo que melhore aquela condição, nem que seja um pouquinho. E aí eles nos veem como olha, você é minha última esperança. Uhum. Esse título é forte, viu? É pesado. E é muito pesado. Lá depois que já tentaram de tudo. A maioria, né? Tem outros, né, que são mais dessa linha mais natural e tudo mais, e querem não fazer um tratamento convencional, né? Mas a maioria, ela vem depois de muito sofrimento. Sim. De tratamento, e depois de muito relutar fazer essa medicação. Aí, quando ele decide fazer, ele já quer ter feito ontem, né? Ele já quer sair do consultório tomando. Ô, doutora, é aquela frase, né? A gente pode escolher o amor antes da dor. Isso. Não é? Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar aqui deixando isso mais claro. Agora, em relação ao dia a dia, né, lá no consultório, né, como é lidar, né, com esse medicamento, né? Porque a gente escuta muito, não é muito difícil, gotas, concentrações, algumas vezes o produto ele é importado. Como é o dia a dia? Veja, por ser gotas, inclusive, é uma forma bem interessante e fácil de trabalhar, porque com o tempo o paciente começa a aprender a gerenciar a sua medicação. Digamos, você faz uma medicação de gotas, a gente está falando do THCV aqui, mas pode ser o CBD, por exemplo, que é o carro-chefe para a ansiedade. E aí o paciente está estável naquele momento, atingimos a meta, alinhamos na consulta, tudo que foi alinhado na consulta, conseguimos fechar tudo, então o paciente está bem redondinho, bem bonitinho. Então, só que a nossa vida é muito dinâmica. Sim. Então, ele pode ter a qualquer momento um gatilho ou uma surpresa, um estresse que faz, uma prova que ele vai fazer, algo que vai acontecer na vida dela, que vai aumentar o nível de estresse, aumentar o nível de cortisol. Então, ele entendendo como funciona a medicação, e eu gosto de dar essa liberdade para o paciente saber gerenciar a sua medicação e não ficar refém nosso, ele aumenta uma quantidade X de gotinhas que ele vai aprendendo de acordo com o processo. Olha só, perfeito. E ele não precisa usar, por exemplo, um Rivotril sublingual. Isso. Para poder conter uma crise de ansiedade. Isso. Com a cannabis, o paciente tem autonomia, né? De ajuste de dose. Então, às vezes, eles voltam pra gente pedindo desculpa. Não, doutora, desculpa, mas teve um episódio que aí eu tomei mais algumas gotinhas. Não, meu filho, não precisa me pedir desculpa, não. É assim mesmo. Mas essa é uma orientação, essa é uma boa prática, né? Isso. Sim. Entendi. Contanto que esteja ali dentro daqueles limites, né? Que a gente recomendar, né?
Certo, entendi. Então, assim, além de ser personalizado, né, tem essa questão de uma certa autonomia, né? De acordo com algumas situações, não é isso? Então, Isso. É isso. agora vamos entender outro ponto. Em relação aos efeitos colaterais, né? O que de fato pode acontecer se eu tomei lá o THCV, né? O que pode acontecer comigo? Dormir demais. Esse aí é o principal. É o mais comum. É o mais comum. É o mais comum. Então tá. Isso. Na verdade, os pacientes ficam muito receosos, né, com relação aos efeitos colaterais. É uma dúvida e um medo muito comum, né, dos pacientes. E aí é tranquilizar o paciente, mostrar a ele que a dose é muito pequena comparado ao uso recreativo, que é uma progressão lenta e gradual. Então, se ele for sentir algum efeito colateral, que ele pode sentir, porque como qualquer medicação pode ter, se ele for sentir, vai ser gradualmente, não vai ser nada em surto, em algum episódio assim, intenso. Então, ele vai sentindo que tá começando ali um efeito colateral, já comunica Boca o médico. seca. Isso, já né? comunica o médico e Sim. aí a gente faz o ajuste, né? Ele tem que ter esse contato com a gente para fazer o ajuste. E quais são os mais comuns, né? Sonolência é o top 1 É isso. de... Boca seca, Boca diarreia. Isso, boca seca, diarreia, dor de cabeça, tontura, enjoo, alteração do apetite, né? Para mais ou para menos, que ele também regula. Insônia, né? Ele pode tanto dar sonolência quanto insônia. Que mais? Então são efeitos colaterais leves, vamos falar. Isso, são toleráveis. Toleráveis, E como né? a gente vai fazendo o ajuste, aos poucos, não chega a ser um efeito colateral intenso. A gente flagra ele antes de ele se tornar intenso. Joia. Nós falamos sobre posologia, evidências científicas, né, relatos. Então a gente vê o poder, né, tão transformador dessa molécula. Mas mesmo assim, se você que está nos acompanhando tem alguma dúvida, né, ainda tem algum estigma a ser quebrado, manda para a gente aqui uma pergunta, até também uma sugestão, né, de assunto, para que no próximo episódio a gente possa estar aqui tratando para vocês. E um assunto também que merece muita atenção está relacionado às crianças. Existe uma informação da Unicef que nos últimos 20 anos triplicou o número de crianças obesas no país. O THCV também seria uma opção para criança? É permitido em relação ao uso do canabinoide para criança? Sim, os estudos hoje estão mais favoráveis ao uso da molécula do CBD, que é o canabidiol, que é a molécula mãe, né, que começou com ela. Então, os estudos, eles são mais robustos para essa molécula, mas que a ciência, ela vem sempre se aperfeiçoando. Então, já tem estudos do THCV para crianças, tem a faixa etária específica, então precisa ser consultado o médico especialista. E, sim, é bem interessante porque essas crianças, elas podem não usar medicações para emagrecer ou medicações ansiolíticas, antidepressivas. Antes disso, pode ser usado uma medicação natural e tirar essa criança dessa condição, desse estigma aí que ela vai sofrer pro resto da vida. Entendi. Não só de autoestima, mas de saúde. Entendi. Então, jovem, né, já começar, né, com um tratamento, algo que pode estar viciando, né, doutora? Geralmente, esses medicamentos, eles causam, eles viciam mesmo, esses outros medicamentos? Tem algumas medicações que são controladas que causam dependência, sim. Entendo. E, vamos lá, a gente tá chegando aqui, a gente tá no mês de novembro, né? E a gente tá chegando numa época, né, de final de ano, momento de comemoração, né, muitas festas, né? E aí a gente sabe algumas vezes os excessos, né? Como controlar, né, essa compulsão nesse momento aí festivo? Como é que a gente pode estar melhorando? Com medicação, né? Durante a consulta, isso é abordado, né? Porque muitos pacientes, eles trazem pra gente assim, que já está chegando um período do comer emocional, né? Como é que você vai para uma confraternização e você não vai comer, né? E aí a medicação, ela é uma aliada, né? Tanto na questão do apetite, quanto na questão
dessa compulsão, né? De você saber até que ponto você está satisfeito, quanto a questão também de terapia, né? Psicoterapia, para você identificar melhores escolhas para aqueles momentos e não deixar de fazer sua atividade física, né? Porque aí a gente sai um pouco da rotina, mas encontrar momentos na sua semana para você reduzir os danos daquelas festividades, né? Mas é o que eu sempre falo para meu paciente, olha, não deixe de comer no Natal. Não é o Natal, né, que vai mudar a sua vida. Você precisa participar daquele momento com a sua família, né, e com seus amigos. Não deixe de viver isso. Entendo. Mas a gente pode ir reduzindo, né, danos, mudando a qualidade de vida daquele paciente, mudando o estilo de vida, no caso. E porque o paciente, às vezes, quando ele sai um pouco, né, da regra ali, aí termina que desanda, né? E aí ele não precisa desandar porque ele sai um dia, né? Não, porque eu já tô comendo aqui uma coxinha, vou tomar uma coca Ele pode ir e pode voltar, né? Isso, ele pode fazer pequenas coisas. Ele pode comer só uma coxinha e não desandar, né? Joia, então tá a dica aí para o final de ano, tá? E pode jantar antes da ceia também. Isso, essa é uma boa dica. Eu uso essa dica, viu? Então vamos lá, explica um pouco mais pra gente. Como é que funciona? Vamos lá, o que é que dá saciedade? O que traz saciedade para nós é proteína. É o ovo, é o frango, é a carne, é o peixe. Então, você vai jacar, vai comer um pouco mais, né? Então, você pode comer um pouco mais de proteína ou uma refeição só de proteína, já que geralmente quando a gente sai para essas confraternizações é mais carboidrato, gordura. É verdade. Mas os restaurantes também têm aquelas escolhas fitness, né? Mas é muito difícil você escolher a escolha fitness. Então, além do medicamento, tem a orientação dos alimentos. São as estratégias. Mas eu uso essa estratégia, viu? Isso. De sair de casa alimentada, porque aí você já reduz, né, aquele seu apetite na hora da confraternização. E se você comer só proteína e comer uma saladinha, vai ajudar a aumentar a tua saciedade e muitas vezes você nem tem fome. Na hora do evento, faz uma redução aí de danos. Eu posso substituir algum ansiolítico ou antidepressivo pelo THCV? Sim. Essa dúvida é uma dúvida muito comum e muito frequente que chega no consultório de desmame de medicações. Então, essa dúvida pode ser a sua também, chega muito para mim. Os pacientes, eles vêm usando com muita frequência medicações ansiolíticas e antidepressivas. De acordo com a sua demanda, com o que você traz na consulta, o porquê que você começou a usar esse antidepressivo, esse ansiolítico, nós podemos fazer uma troca inteligente por uma medicação natural. E podemos desmamar devagarzinho e tirando a medicação, a sertralina, o escitalopram, a fluoxetina, entre outras medicações, e desmamando essa medicação até você ficar só com o natural. Isso, o desmame medicamentoso convencional é possível com a cannabis, certo? Mas, às vezes, o desmame é o principal desejo do paciente, né? Ele vem porque ele quer desmamar. Com certeza. Mas não é o nosso principal objetivo como cuidador, né? A gente precisa equilibrar o paciente primeiro, mesmo com as medicações convencionais. Para quando ele estiver melhor, gradualmente a gente ir tirando, né? E a gente precisa gerenciar essa ansiedade do paciente que ele quer deixar os comprimidos para ontem, né? Mas é um processo, né? Quanto mais solidificado a gente for, mais certo é que ele vai conseguir suportar a retirada daquele medicamento. Entendi, a senhora falou, é um processo, né? É uma jornada, né? Isso. E ao longo dessa nossa jornada aqui, desse nosso bate-papo, eu vi diversas aplicações clínicas do THCV, né? Ansiedade, compulsão alimentar, obesidade, diabetes tipo 2, gordura no fígado, dor crônica e insônia. Então, agora eu pergunto, como é que uma molécula, né, pode atuar, né, em diversos pontos dentro do nosso corpo? Ciência.
Isso, assim como a Vanessa falou, né? Porque a gente tem vários receptores espalhados pelo nosso organismo. Então, se ele vai sendo atraído por aquele receptor específico, né? CB1, CB2, ele termina que ele entra, né? Conecta como chave e fechadura e ele termina agindo ali especificamente naquele órgão. E aí, como a molécula ela se distribui pelo nosso organismo, ele termina equilibrando vários sistemas, né? Não é um receptor que ele está específico num lugar só, né? São diversos pontos no gente corpo, né? Não tem como eu tratar compulsão alimentar, obesidade com o THCV e não mexer em outras partes do seu organismo. Então, assim, é um tratamento que você precisa realmente equilibrar. Eu não vou melhorar sua compulsão alimentar e lhe deixar com insônia. Não. Eu preciso ir fazendo aquele ajuste medicamentoso para equilibrar tudo, deixar tudo alinhadinho. Oh, que sonho, né? A gente conseguir tudo isso, né? Então, graças a Deus que a gente tem uma molécula tão forte, né? Vindo da natureza, né? Totalmente pura, né? Com poucos efeitos colaterais, para estar contribuindo para o nosso bem-estar. A gente acredita muito que é uma medicina que muda o amanhã das pessoas. E a ideia é justamente essa. Que mensagem vocês poderiam deixar, né, para aquele paciente que ainda tem dúvidas, né, que ainda tem medo, que ainda tem receio, né, de algumas vezes a gente já escutou o caso do médico prescrever e a pessoa ainda ter resistência. Né? Qual é a mensagem que vocês deixariam, né, para essas pessoas terem mais segurança, né, e tomarem realmente com mais tranquilidade? Eu digo assim para os meus pacientes ou até para qualquer pessoa que eu encontro na rua que eu converso, né? Procurem profissionais habilitados que trabalhem com isso, que tenham conhecimento, que tenham respaldo científico para poder retirar suas dúvidas, né? Retirem mesmo suas dúvidas. Pode conversar, pode mandar mensagem no nosso Instagram, a gente tá ali respondendo sempre direct, retirando dúvidas, esclarecendo a população, né? Porque é isso que a gente tá fazendo assim, conhecimento, ele muda a sociedade, né? Perfeito. E a gente precisa de conhecimento. Para você crer que aquela medicação ela faz efeito, você precisa saber que já tem estudos, e não é uma pessoa só falando, existem vários estudos em vários países. É uma medicação nova aqui no Brasil, né? Relativamente nova, mas que no mundo todo ela já tá aí há muito tempo. E aí a gente se coloca à disposição para, caso algum paciente tenha alguma dúvida, tirar diretamente com a gente e experimentar, né? Vivenciar essa experiência com acompanhamento médico para você ver como a sua vida ela pode ser melhor do que o que você está vivendo hoje. Que coisa boa, doutora. A doutora se coloca à disposição para tirar certeza. dúvidas. Então aproveita, né? Vai no nosso chat aí, manda uma mensagem. Também pode, né, visitar o Instagram da doutora, né, para que você possa estar conhecendo mais, né, dessa medicina, né, que vem mudando vidas, né, vem transformando realmente o amanhã das pessoas. A gente agradece muito, tá, doutora, a sua participação aqui conosco. Estamos juntos sempre. E doutora Vanessa, qual a mensagem que a senhora pode deixar, né, para aqueles pacientes que estão em dúvida? Espero ter ajudado hoje, todos os conhecimentos que eu passei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, fico à disposição no meu Instagram, no meu WhatsApp, podem mandar mensagem, tirei todas as dúvidas, como funciona, enfim, estou à disposição para sanar todas as dúvidas e vocês entenderem que não existe milagre. O que a gente está falando aqui é sobre ciência. Existe evidência científica sobre a cannabis medicinal, existe muita evidência científica sobre a cannabis medicinal, muita. Então, procure um profissional capacitado que entenda você, que lhe veja como um todo e não como pedaços. E que tenha uma escuta ativa para poder ver qual a medicação melhor para você, qual a molécula melhor para você. Definir as metas durante a sua consulta é muito importante. Você entender o porquê que você está usando cada medicação é muito importante. Tem paciente que vem para mim com uma lista de 10 medicações e não sabe muito bem o porquê que está usando cada medicação ali. Então, nós, como profissional de saúde, eu, Dani,
precisamos fazer essa educação do paciente também para ele gerenciar melhor a sua saúde. Então, eu não quero que você fique escravo de uma medicação. O CBD, o THCV, as moléculas do extrato de cannabis medicinal não vieram para tornar ninguém escravo, e sim para trazer qualidade de vida para você, de uma forma natural e sem tanta química, sem tanta efeito colateral. Doutora, quando a senhora fala qualidade, né, a gente ressalta, né, a sua qualidade também, né, como doutora, né, como uma boa comunicadora, né, e deixar aqui pra gente de forma clara, objetiva, né, tantos ensinamentos, conhecimentos, tá? A gente que faz o podcast Conexão Verde, a gente agradece muito a presença da senhora aqui conosco, nesse momento aqui de debate, de construção, tá, pessoal? Esse é o nosso objetivo, né? A gente sabe que a comunicação, ela tem um poder, né, grandioso, então você que está nos acompanhando, né, aproveita, né? Então, escuta com bastante atenção, porque isso pode estar mudando a sua vida, mudando a vida de alguma pessoa da sua família, né? E se você gostou desse nosso debate, né, você pode ativar o sininho para que mais pessoas, né, recebam essa informação. Esse é o nosso principal objetivo. Então, se inscreve aqui no nosso canal. Então, muito obrigado, doutora Daniela Aymar, doutora Vanessa Nogueira, por esse momento, né, esse podcast que é um patrocínio da Verde Farm Brasil, uma empresa genuinamente pernambucana, né, que bate aqui forte no nosso coração, com laboratórios nos Estados Unidos, né, com os principais certificados, né, que garantem a pureza desse medicamento, para que você realmente possa estar realmente utilizando, né, algo com tranquilidade, segurança. Então, muito obrigado você que está nos acompanhando e acompanhe o nosso podcast, porque todo episódio é mais informação, mais saúde para você. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.